Graça e paz, amados, bem-vindos. Estamos dando início a um trimestre novo, uma revista nova e uma lição assim muito bacana, né? Com certeza você será muito abençoado durante esse trimestre e eu peço que, se você realmente for abençoado, compartilhe isso com seus amigos, né? Com seus familiares, seja um canal de bênção para as outras pessoas também. Não precisa pedir para se inscrever, não precisa dar like, não precisa nada. Apenas mande esta mensagem para frente e deixa Deus, no nome de Jesus, te usar. Ok, queridos? Nós vamos falar esse trimestre sobre mordomia cristã. O que é que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? O que é que nós temos feito com o tempo, com os bens e com os talentos? Eu acredito que essa revista chega agora para reacender, né, a chama ali do nosso coração com relação a cuidar com vigilância e prudência das coisas que Deus tem nos dado, que Deus tem nos emprestado. A ideia é justamente essa. O título da lição de hoje é: o que é a mordomia cristã? O texto bíblico está em Lucas, capítulo 12, do 42 ao 48, e diz assim: respondeu-lhes o Senhor: qual é, pois, o administrador fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar no tempo devido o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor demora em vir, começar a espancar os criados, as criadas, comer, beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, na hora que ele não sabe, e vai separá-lo e dar a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Porém, o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Aí ele termina dizendo: a quem muito é dado, muito será cobrado. Palavra do Senhor. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro é apresentar o conceito de mordomia. Nós vamos apresentar esse conceito. Segundo é expor acerca da mordomia espiritual do cristão e explicar a mordomia dos bens materiais. Então vamos começar pelo conceito de mordomia. Nós temos 2 palavras, né? Mordomo e mordomia. Bom, mordomo é a palavra que vem do latim major domo e significa o criado maior de uma casa, ou seja, o administrador dos bens de uma casa, o ecônomo, como diz o dicionário Aurélio. Na Bíblia, a função ela aparece várias vezes como o encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terra. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, essa função ela corresponde à de um administrador. Portanto, nós podemos dizer, né, em alto e bom som, que somos mordomos de Deus. Com um detalhe: o Novo Testamento afirma, né, que os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. Não é perante a igreja, mas é perante o Senhor da igreja. Porque o texto que nós lemos, ele fechou dizendo que a quem muito é dado, muito será cobrado. Aí nós temos também a palavra mordomia. A palavra significa cargo ou ofício do mordomo, mordomado. Sua origem está no termo grego oikonomia, e por isso a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel. Lucas 16 disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico cujo administrador foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, chamando, disse: o que é isto que ouço de ti? Presta conta da tua administração, porque já não poderás ser administrador. O administrador disse consigo: agora, o que farei?
O Senhor me tira o emprego, cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for demitido da administração, me recebam em sua casa. Na Bíblia, meu irmão, mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento perante Deus e os homens. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual como no coletivo do ser humano. Assim, nós podemos afirmar que as nossas faculdades, sejam elas espirituais, emocionais e físicas, são objetos da mordomia cristã. O tema, meu irmão, ele é tão importante que vai nos fazer refletir sobre a palavra maturidade. Porque maturidade é a virtude essencial para a mordomia em todas as áreas da nossa vida. Uma orientação importante para qualquer tipo de sucesso, né? Seja pessoal, seja espiritual, seja financeiro ou até mesmo familiar, é a necessidade de maturação. Agora, não se consegue isso da noite para o dia, como nós temos visto isso acontecer por aí. Requer o que? Tempo para amadurecer, requer esforço e, acima de tudo, requer disciplina. Agora entenda o seguinte, que ser maduro aqui não é sinônimo de ser velho, mas sim de ter experiências suficientes que lhe confira sabedoria para agir e errar menos. Assim mostra a classe, irmãos, a importância da maturidade para desenvolver a ideia de mordomia em todas as áreas da nossa vida, seja ela espiritual ou material. Aí nós nos encontramos no segundo ponto com a mordomia espiritual do cristão. Olha isso. Não podemos começar falando sobre isso sem falar sobre a mordomia do amor cristão, porque a mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Certa vez, e você vai lembrar disso, um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Se lembra disso? Mateus capítulo 22. Ele era um babiça no assunto. Ele conhecia os 10 mandamentos com profundidade. E ele aborda Jesus Cristo e faz uma pergunta que eu considero, e eu acho que Jesus também, a mais importante pergunta que fizeram a Jesus enquanto ele estava na terra. A mais importante. Porque se você olhar esse texto, desde o capítulo 16, as pessoas, os fariseus, né, os religiosos, vinham tentando pegar Jesus com perguntas gravatas, tentando desconstruir tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Então eles usavam de má fé. Esse moço, ele vem acompanhando e vê que Jesus, ele consegue responder as perguntas com autoridade. Ele percebe que aquela autoridade não é de Jesus, ela vem do Pai. E chega um momento que ele não se contém e ele levanta a mão e faz uma pergunta. Ele pergunta: Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus, irmãos, quando ouve a pergunta, ele para. Ele percebe que aquela pergunta ali é uma pergunta séria, que vem de um coração sincero e merece uma resposta sincera, à altura. E Jesus olha, ama aquele moço, e como sempre, né, de maneira sábia, de maneira serena, de maneira consistente, ele diz: amarás o Senhor de todo o teu coração. O nosso Senhor, ele não aceita, meu irmão, dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele o requer por completo. Quanto a isso, ele nunca fez concessão. Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, ele espalha. E aí Jesus continua, né, respondendo: de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Versículo 37. Aqui o Senhor enfatizou que além de
todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma, todo o pensamento de uma pessoa. Essa, meu irmão, é a base bíblico-doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do cristão. Logo, absolutamente tudo no interior do cristão, ou seja, o seu coração, a sua alma e os seus pensamentos devem estar voltados para Deus, que é o centro de todas as coisas. E aí ele continua: de todo o coração, de toda a alma e pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento enfatiza que à medida em que amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Bom, tal mandamento, ele é tão relevante para a nossa mordomia, porque no mundo que nós vivemos, nesse tempo atual, sem qualquer ranço pessimista, percebe-se que o desamor é a tônica entre as pessoas. Não só entre as pessoas, mas entre as famílias, entre os países e até mesmo entre aqueles que se dizem cristãos. E quem é o próximo? Aí Jesus faz essa pergunta, né? Respondendo a pergunta de um outro doutor da lei em Lucas capítulo 10. Lucas 10, esse texto também, ele é muito bacana porque fala da parábola do bom samaritano. E diz que um certo doutor da lei, tentando testar Jesus, diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como é que você entende? Aí ele diz: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, ele é fantástico, ele diz assim: ó, fazer isso e viverás. Cara, não tem mistério, meu irmão, não tem mistério. Eles estão hoje em dia inventando muita coisa aí, né? E Jesus é muito simples, assim, ó, faz isso aí, tu vai viver tranquilo, com certeza vai entrar no reino de Deus. Aí ele continua. Aí ele, para se justificar, ele diz: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele é surpreendido por bandidos, os bandidos batem nele, deixam ele quase morto à beira da estrada. E aí passa o sacerdote. O sacerdote olha, vê o moço e passa de largo. Aí vem o levita, olha, vê o moço quase morto e passa de largo. E aí vem um samaritano que olha o moço, se compadece, sente compaixão, empatia, se aproxima, e a Bíblia diz que ele começa a tratar as feridas daquele moço com óleo, né, azeite e vinho. Isso é sensacional. Não só isso, coloca o homem no seu cavalo, leva para a estalagem e diz para o dono da estalagem: ó, deixa ele aí, quando eu voltar, eu vou pagar essa diária aí. Aí Jesus volta a pergunta, a mesma pergunta que ele tinha feito ao doutor da lei para Jesus. Jesus volta para ele. Jesus pergunta: quem foi mesmo o próximo desses três aí? Quem foi o próximo desse homem aí? Aí o doutor da lei responde: aquele que teve mais misericórdia. Aí Jesus fala o que para ele? É só fazer desse jeito. Na verdade, eu penso que ele queria que Jesus falasse que o próximo dele eram os judeus. Ele nunca ia imaginar que ele ia cair nessa pegada linda, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele talvez pensasse que o próximo dele eram aqueles que viviam sob a sua tutela, debaixo do seu teto. Na verdade, o nosso próximo, irmãos, também é a nossa família, né? A nossa esposa, o esposo, né? Nós temos os filhos, nós temos os irmãos, nós temos os primos, nós temos o sobrinho. Os nossos irmãos em Cristo também são os nossos próximos, né? Mas o vizinho, ele também é o nosso próximo. O professor, ele também é o nosso próximo. O colega de trabalho, ele também é o nosso próximo. Ou seja, o carente, ele também é o nosso próximo. O socialmente excluído, ele também é o nosso próximo. Ou seja, Jesus falou para aquele homem que todas as pessoas que necessitam seria o próximo dele. Ah, meu irmão, minha irmã, que texto poderoso!
Cara, isso é demais. Porque, na verdade, né, revela para nós o objetivo da mordomia de amor. Fazer o bem ao próximo de forma concreta, com as obras que revelam a nossa fé. Tiago, que diz que a fé sem obras, ela é morta, meu irmão. Cara, não adianta as pessoas virem a nós precisando da ajuda. É isso que o Tiago está falando aqui. E nós apenas falarmos para ela, vamos orar por você quando ela precisa de um casaco, quando ela precisa de uma roupa, quando ela precisa de uma comida. Aí diz, né, fechando a ideia, que as obras, que a fé sem obras, ela é morta. Aí nós temos a mordomia também da fé cristã. A fé é uma palavra no grego que quer dizer pistes, né? No latim é fides. Traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas a melhor definição de fé ainda é Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que se espera. E por que essa ainda é a melhor definição? Porque ela apresenta 3 características essenciais à fé. Primeiro, ela é o fundamento ou a base para a confiança em Deus. Segundo, ela envolve a esperança ou a expectativa segura do que se espera da parte de Deus. E terceiro, é a prova das coisas que não se vê, mas são esperadas por uma convicção antecipada. Aí nós temos também a fé como patrimônio espiritual, porque a fé cristã, irmãos, ela é o depósito espiritual acumulado durante toda uma vida. É o nosso patrimônio espiritual de valor e virtude inestimável. É essa fé que o crente foi estimulado a guardar para não perder a sua coroa. Apocalipse capítulo 3, 11. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao escrever ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo, perto da sua morte, que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas também a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Então, meu irmão, no nome de Jesus, guarde a fé, pelo amor de Deus. A palavra, ela aparece muitas vezes na Bíblia. Essa palavra, ela é sensacional, ela é extraordinária. Na verdade, a palavra, ela funciona como um termo técnico, né, usado exclusivamente para se referir à confiança ilimitada. A quem? A Deus, a Cristo, ao Evangelho, ao nome do Senhor. Tudo isso deixa claro que na Bíblia a fé não é um salto no escuro. Bem porque, meu irmão, Efésios 2,8 diz o quê? Somos salvos pela graça mediante a fé. Crer no Filho de Deus leva à vida eterna, João 3,16. Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, a fé é a atitude, irmãos, nossa, na dependência confiante e obediente em Deus e na sua fidelidade. Essa fé, ela caracteriza todos os filhos de Deus. Todos, eu falei, todos. Aleluia. E aí nós vamos nos deparar, que é o terceiro ponto da nossa lição, com a mordomia dos bens materiais. Aí entra a questão, né, do cristão e as finanças. E aqui não tem mistério, né, irmãos? O cristão, ele deve trabalhar honestamente para garantir a sua sobrevivência financeira. Porque desde Gênesis, após a queda do homem, ele emprega esforços com o suor do seu rosto para obter os bens de que ele mesmo necessita. E aí, isso é feito, como diz Paulo a Tessalonicenses capítulo 4, de maneira consistente. Ou seja, nesse aspecto, a preguiça, ela é um pecado
tolerável diante de Deus. E aí o escritor aos Provérbios, ele nos exorta aqui, ou seja, ele exorta os preguiçosos aqui a aprender com as formigas. Por quê? Não só porque elas trabalham no verão para garantir um mantimento no inverno, mas porque elas não fogem do trabalho. Olha que coisa tremenda. As formigas, elas trabalham com propósito. As formigas, elas são organizadas. As formigas, elas adquirem os seus recursos. As formigas não desperdiçam nada. As formigas trabalham em equipe. A formiga, ela administra o tempo com inteligência. Meu irmão, temos que aprender com a formiga. Aí entra a questão do cristão, né? E as riquezas. Porque, e aí isso precisa ficar muito claro, Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza. Mas o cristão, ele não deve recorrer aos meios ilícitos para obter dinheiro. A Bíblia, ela é muito enfática, né? Na questão da avareza, ela diz que a avareza é a idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. Isso tem feito de muitas pessoas escravos, né? Escravos do metal. Sobre tudo isso, a Escritura também assevera, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Jesus, ele ensinou: acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Lucas capítulo 12, 15. E também ratificou: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Mateus 6, versículo 20. Aí nós temos também a questão do cristão e a contribuição para a igreja. Porque na igreja local, irmãos, há várias, né, maneiras pelas quais nós podemos e devemos contribuir, não só para a expansão do reino, mas como também para a manutenção da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita como? Através de dízimos e de ofertas. Jesus reiterou a necessidade de contribuir com os dízimos, repreendendo a hipocrisia dos fariseus, Mateus 23. Então, há uma necessidade, irmãos, hoje, e nós precisamos, né, responder essa necessidade à altura. Cara, quando nós falamos dessa questão da finança, né, dos bens materiais, nós precisamos entender que isso é uma questão de compromisso. O compromisso é mais do que uma decisão sentimental que pode mudar a vida de uma pessoa por alguns poucos dias de emoções. É muito mais que isso. É um ato, meu irmão, válido, da vontade, e muda todo modo de viver de uma pessoa. Tozer, ele diz que uma das piores tragédias no mundo é o fato de permitirmos que o nosso coração se encolha até que haja nele pouco espaço além de nós mesmos. O materialismo é, na verdade, uma atitude perigosíssima, porque conserva o nosso foco naquilo que nós temos e não naquilo que somos ou naquilo que estamos nos transformando. Sem contar que traz aquela falsa sensação de felicidade. E por termos, achamos, né, que somos, às vezes, melhores e mais espirituais do que os outros. Claro que não há nada de errado em dirigir um bonito carro, né, se vestir bem, de aproveitar os benefícios, né, da tecnologia, né? Nada disso é pecado. O pecado é quando esses bens, ele nos possui. Quando ele passa a ser o nosso Deus. Aí, meu irmão, nós estamos realmente em perigo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que nós, irmãos, somos mordomos
dos bens espirituais e materiais concedidos a Deus, à igreja. Nós somos mordomos. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Então, use mesmo os recursos que Deus tem te dado como verdadeiro mordomo de Deus. Lembrando sempre de duas coisas. Tudo que temos vem do Senhor. E que esse Senhor vai voltar para cobrar. Vigia.